Então aqui, uma orientação para nós que nós devemos nos chegar até Deus. O sacrifício de Jesus já foi feito, o sacrifício perfeito. Então nós vamos, através de Jesus, vamos nos achegando, agora tendo o coração purificado, limpo, da má consciência, do desejo do pecado, vencendo todo o pecado. Nos cheguemos até a presença de Deus, pelo caminho que Ele abriu. O véu foi rasgado, de alto a baixo. Deus, lá de cima, veio e rasgou o véu, dizendo, a partir de agora, o sacrifício de Jesus está aí, abrindo o caminho para que todos cheguem até mim. Então veja só que nós temos aí o vivo, limpo, veja só que nós temos aí aberto o caminho que nos conduz até Deus. Nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, recebemos o perdão dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos purificou. Então nós podemos nos chegar até Deus, falarmos diretamente com Deus, chegarmos à presença de Deus, chegarmos à intimidade com Deus. Então, assim como aquele sangue foi oferecido ali e Deus aceitou o sacrifício, veja só, quanto mais valor tem o sangue de Jesus Cristo, que deu a vida por nós e se ofereceu, não nesse tabernáculo terrestre, mas se ofereceu no verdadeiro, lá no céu, diante de Deus, apresentou o seu sangue, sua vida, que Ele deu em nosso favor, para a nossa salvação. Glória a Deus. Vamos ver a nossa conclusão. Os israelitas, mediante o tabernáculo, podiam aprender corretamente como achegar-se a Deus, adorá-lo, servi-lo e viver para Ele em santidade. Assim deve fazer a igreja conforme Hebreus 10, 21 a 23. O Senhor é santo e sem santidade. Nosso louvor e adoração não poderão agradá-lo. Então aprendemos aí, dessa lição do tabernáculo, que Deus deseja comungar conosco, deseja estar conosco, deseja morar em nós. Então devemos, para isso, manter nossa vida em santidade, nos esforçando em combater o pecado no seu dia a dia. Devemos então nos lembrar que, olha, para chegar lá no Santo dos Santos, nós temos um caminho a percorrer. Vimos aí o jejum, vimos aí a Bíblia, leitura da Palavra de Deus, vimos aí a oração, vimos aí a comunhão com o Espírito Santo, a santificação. Então nós vamos nos chegar até a presença de Deus, sermos íntimos do Senhor, porque a nova aliança feita por Jesus, através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nos permite chegarmos até a presença de Deus, de conhecermos cada dia mais a esse Deus maravilhoso, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Deus se agrada daquele que se esforça em ter comunhão com Ele, em buscar a sua presença. Assim como aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo de Israel, saiba que o Espírito Santo mora dentro de nós e que Jesus Cristo nos salvou, nos purificou e nós temos livre acesso a Deus. Busquemos então maior intimidade, maior comunhão com esse Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, ministrando a lição da escola, ou ministrando aí sobre um avivamento, orar por um batismo com o Espírito Santo, libertação, cura, se você deseja que nós estejamos aí ministrando sobre missões ou sobre família, então nos convide, estaremos aí na sua igreja. Entre em contato conosco, você vê aí abaixo o nosso endereço de e-mail, nosso telefone, então entre em contato conosco. Vamos orar agora e depois estaremos trazendo então as respostas, só as respostas verdadeiras aí do nosso questionário. Vamos orar juntos. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é sua oportunidade. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Ó Senhor, agrada-te daqueles que agora se chegam a Ti arrependidos pelos seus pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida e ajuda-os, ó Senhor, e vem, Senhor, escolhendo os seus líderes, escolhendo, Senhor, aqueles que vão trabalhar, que terão eminência na Tua obra. Ajuda, capacita, Senhor, que nós, Senhor, cada um de nós nos alegremos na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí em sua igreja, entre em contato conosco. Você vê aí, tem o nosso e-mail, o nosso telefone. Entre em contato, estaremos aí na sua igreja. Vamos então ao nosso questionário da lição 9. Um lugar de adoração no deserto. Toda quinta-feira à noite nós estamos aí com um questionário pronto em nosso site e em alguns outros sites. E aí você encontra então as respostas verdadeiras e as falsas. E também os lugares aí para completar. Aqui nos vídeos nós trazemos apenas as respostas verdadeiras. Dentro do texto áureo, primeiro aí para completar. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Êxodo 25:8. Agora a segunda dentro da verdade prática. Para completar também. Deus deseja habitar entre nós para que Ele seja o nosso Deus, para que nós sejamos o seu povo. Agora dentro da primeira parte, as instruções para a construção do tabernáculo. Pergunta número 3. Qual o propósito divino na construção do tabernáculo? Depois da entrega da lei, Deus ordenou que o seu povo edificasse um lugar de adoração. O objetivo divino era aumentar e fortalecer os laços de comunhão com seu povo Israel, que ele libertara do poder de Faraó no Egito. O Senhor assim age para que o homem o conheça de forma pessoal e íntima. João 14, 21, 23. Pergunta número 4. Como foram as ofertas dos israelitas para a construção do tabernáculo? O tabernáculo seria construído pelo povo de Deus com os recursos que receberam pela providência divina ao saírem do Egito. Êxodo 3, 21, 22, 12, 35 e 36. Para a construção do tabernáculo, os israelitas ofertaram voluntariamente e com alegria. A palavra de Deus nos ensina que o fator motivante para a contribuição do crente é a alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. O Senhor não se agrada de quem entrega a sua oferta e dízimo, contrariado ou por obrigação. Malaquias 3, 10. Nada adianta contribuir com relutância e amargura. Pergunta número 5. Qual foi a ordenança divina, lá em Êxodo 25:8, 9:40, para a construção do tabernáculo e para que apontava? O tabernáculo não foi uma invenção humana. Podemos ver que a partir de Êxodo 25, o próprio Deus instrui a Moisés quanto à planta e os objetos do templo móvel. Moisés obedeceu a todas as instruções, pois todo o tabernáculo apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Simbolizava o plano perfeito de Deus para a redenção da humanidade. Hebreus 9, de 8 a 11. Agora, dentro da parte número 2, o pátio do tabernáculo. Pergunta número 6. Farás também o pátio do tabernáculo. Êxodo 27, 9. Como foi a construção do pátio? Qual sua prefiguração? Os israelitas precisavam aprender a forma correta de se chegar à presença de Deus e adorá-lo. O pátio tinha um formato retangular e indicava que, na adoração a Deus, deve haver separação, santidade. Havia uma única porta de entrada que apontava para um único caminho, uma única direção. E isso prefigura Jesus Cristo, que disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. João 10, 9. Jesus é o caminho que nos conduz a Deus. 1 Coríntios 14, 6. Pergunta número 7. Farás também o altar de madeira de cetim. Êxodo 27, 1. Como foi a construção do altar dos holocaustos? Qual sua tipificação? Ao entrar no pátio, o israelita tinha à sua frente o altar do holocausto. Era uma caixa de madeira de cetim coberta de bronze. Junto a esse altar, o transgressor da lei encontrava-se com o sacerdote para oferecer sacrifícios a Deus a fim de expiar seus pecados e obter o perdão. O altar do holocausto tipificava Cristo, o nosso sacrifício perfeito que morreu em nosso lugar. Efésios 5:2, Gálatas 2:20. Sem o sacrifício expiador do pecado, não há perdão de Deus. Levíticos 6:10, 2 Coríntios 5:21.
A Epístola aos Hebreus nos mostra que o sacrifício salvífico de Cristo foi único, perfeito e completo para a nossa salvação. Hebreus 7, 25, 10, 12. Pergunta número 8. Para que servia e qual a tipificação da pia de bronze? Êxodo 30, 17 a 21. Na pia, os sacerdotes lavavam suas mãos e pés antes de executarem seus serviços sacerdotais. Mãos limpas, trabalho honesto, pés limpos, um viver e um agir íntegros. Efésios 5, 26 e 27 e Hebreus 10, 22. Precisamos nos achegar a Deus com o coração puro e limpo. Deus é santo e requer santidade do seu povo. Deus não aprova o viver e o servir do impuro. O servo de Deus deve ser limpo de mãos e puro de coração. Salmos 24, 4. Hoje somos lavados e purificados pelo precioso sangue de Cristo que foi derramado por nós. 1 de João 1, 7. Agora, dentro da parte número 3, o lugar da habitação de Deus. Pergunta número 9. O que era o castiçal de ouro? Êxodo 25, de 31 a 40. E para quem apontava? Não havia janelas no lugar santo, e a iluminação vinha de um castiçal de ouro puro e batido. Esta peça também apontava para Jesus Cristo, luz do mundo, e a quem seguindo não andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. João 8, 12. O castiçal em Apocalipse simbolizava a igreja. Apocalipse 1, 12, 13 e 20. As lâmpadas do castiçal ardiam continuamente e eram abastecidas diariamente de azeite puro de oliveira. Êxodo 27, 20 e 21. A fim de que iluminassem todo o lugar santo. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. Se quisermos emanar a luz de Cristo para este mundo, que se encontra em trevas, precisamos ser cheios constantemente do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18. É a recomendação bíblica. Pergunta número 10. O que eram os pães da proposição e o altar do incenso? Êxodo 25:30. E para quem apontavam? Havia uma mesa com 12 pães e todos os sábados esses eram trocados. Estes pães apontavam para Jesus, o pão da vida. João 6,35. Precisamos nos alimentar diariamente de Cristo e não apenas no domingo. Tem você se alimentado diariamente na mesa do Senhor Jesus? Além dos pães, próximo ao Santo dos Santos, ficava o altar do incenso, um lugar destinado à oração e ao louvor a Deus. Precisamos nos achegar ao Senhor diariamente com a nossa adoração e nossas orações. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja levantado das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Salmos 141, 2. Como era o Santo dos Santos e o que simbolizava a Arca da Aliança? Êxodo 25, 10 a 22. O Santo dos Santos era um local restrito onde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. A Arca da Aliança era a única peça deste compartimento sagrado. Era uma caixa de madeira forrada de ouro. Durante a peregrinação pelo deserto, os sacerdotes carregavam-na sobre os ombros. A arca simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Erroneamente, os israelitas a utilizaram como uma espécie de amuleto. Em Hebreus 10, 19 e 20, vemos a gloriosa revelação profética entre o Santo dos Santos, o Senhor Jesus, e o povo salvo da atualidade. O termo santuário, no versículo 19, é literalmente, no original, Santo dos Santos. Agora, dentro da conclusão, pergunta número 12 para completar. Os israelitas, mediante o tabernáculo, podiam aprender corretamente como achegar-se a Deus, adorá-lo, servi-lo e viver para ele em santidade. Assim deve fazer a igreja, conforme Hebreus 10, 21 a 23. O Senhor é santo e sem santidade nosso louvor e adoração não poderão agradá-lo. Glória a Deus, aleluia.